Quero chamar aqui a minha esposa amada, querida, em o nome de Jesus. Amém? Boa noite e que Deus te abençoe. Assim como o Washington profetizou, que você tenha a melhor semana da sua vida, em o nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Boa noite para vocês. Obrigado por estar nos deixando entrar novamente dentro da sua casa. Nono culto online. Meu Deus. Essa semana até achamos que poderíamos ter culto presencial, mas nós sabemos que foi mais prudente assim. E eu quero iniciar esse culto agora, pedindo que você aí na sua casa possa levantar sua mão direita. Nós aprendemos que a mão direita é uma mão de autoridade. E para entrar no mundo espiritual precisa ter autoridade. Vamos clamar pelo Brasil, vamos clamar por Minas Gerais, por Ouro Fino, pelas nossas vidas. Amém? Então levanta suas mãos aonde você estiver e vamos orar a Deus agora. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo nosso Brasil, pela presidência, pela liderança do Brasil, para que o Senhor possa intervir, Pai, contra esta pandemia. Quando nós pensamos que o pico está abaixando, de repente ouvimos falar de coisas novas e nós já não estamos mais aguentando isso, Pai. Chega, que seja um ponto final, intervenha sobre o Brasil, sobre todas as cidades, todos os estados, em especial, Pai, Minas Gerais, Ouro Fino, Pai. Intercedemos pelos habitantes desta cidade, pelo nosso hospital. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar enviando os anjos do Senhor fortes e guerreiros, para estar entrando no hospital, indo também lá em São Paulo, onde está a Sandra, Pai, que ainda continua internada, e me parece que ela pegou o Covid, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, colocar um ponto final, e que nós possamos estar presencialmente, nos encontrando, para adorar, em nome de Jesus, o Teu nome, Pai. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer o Ellison com a Danívia, que já estão interagindo aqui conosco, o Marcelinho com a Tati, o Ivan com a Vanessa, a Rita Silvério, a Luana Moraes. Luana, vai lá chamar o William, falar para ele que Deus vai falar com ele. O Cafezinho, a Samira e a Laís, a Lilian Kelly Zia Costa, a Ana Carolina Cândido, a Neila, a Marilis, a Eli, a minha mãe, um beijão para a senhora, mãe, o Marcelinho, Reformas, a Juliana. E Ju, semana passada você pediu oração, Ju, mas nós estamos em oração por você. Maria Helena Pérez, a Laís, um beijão, Laís. Parabéns, Luca. Você fez aniversário ontem, Deus que te abençoe, em nome de Jesus. A Diego, Dona Ana Freitas, Vilela, a Flávia, a minha Bia, um beijão para você. O Alisson Magalhães, o Kleber Muniz, o William com a Bianca, a Sofia, um beijão, Sofia. O Bruno Braga, o Silvia Ruth, a Biazia, a Bianca Alberti, Ruth Ferreira, a Tabata, Marilene Amaral, aí minha cunhada, um grande abraço e um beijo para você, Marilene, para você e para o Daniel, Giovana e Gabriel, Guilherme Assis, a Daniela Mendes, Daniela Alves, a Josi do Leandro, um beijão, Josi, a Juliana Rafaela, a Dona Lázara, o Tiago William, a Marina, Maria Luzia Rodrigues, a Dona Maria Helena Troise, Fran Troise, Vitória Alberti, Luzinéia, olha a mãe da Luana com o Maicon, Deus te abençoe. E Rose, um beijão para você e para sua casa, a Ana Maria Alberti, e o Ivan e a Laíra. Quero agradecer vocês por estarem interagindo, em nome de Jesus. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, cujo tema é minha verdade versus verdade. Então, muitas vezes nós pensamos que temos uma verdade, mas quando ela é confrontada
com a palavra de Deus, as coisas mudam muito, né? Então gostaria, por favor, de pedir para que você abra a palavra de Deus no livro de Jó. Jó capítulo 1, vamos ler do 1 ao 6. Jó, capítulo 1, do 1 ao 6. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos do Oriente. Seus filhos iam à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e para comerem e beberem com eles. Versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Ló seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Preste atenção no versículo 6, que é neste versículo que eu vou pregar esta noite. Assim fazia Jó continuamente, o final do versículo 5. O versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus está dizendo aqui que Jó era íntegro. Essa palavra é a chave de uma demanda e de um motivo pelo qual Satanás se apresentou perante Deus. Íntegro significa que ele era bom em tudo. Quem era íntegro? Jó. Eu posso dizer assim: eu sou íntegra. Vocês que estão me ouvindo podem estar dizendo aí: eu sou íntegro. Mas ser íntegro, meu irmão e minha irmã, significa que você tem que ser bom em tudo. Então eu não posso dizer isso. Não posso, porque eu sei que eu sou falha em muitas coisas. Eu sei que ao olhar para dentro de você, você também vai notar que essa integridade, se você for lá na etimologia da palavra, lá na raiz da palavra, você vai ver que você não se enquadra. Porque em algum detalhezinho, você pode estar hoje pecando, ou então deixando de ser bom. Como assim, pastora? Jó era íntegro porque ele era excelente para Deus. Ele era excelente como marido. Ele era excelente para os seus filhos. Ele era excelente para os seus súditos. Ou seja, se Jó morasse aqui hoje, ele seria excelente vizinho. Ele seria excelente em tudo, porque foi Deus que falou que ele era íntegro. Não foi Jó que se disse: eu sou íntegro. Não. Essa qualidade, esse elogio, ele não recebeu de homens. Ele recebeu de Deus. Amém? Certo. Preste atenção no versículo 6. Está escrito assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Um dia vieram. Para você entender bem essa passagem, o que aconteceu ali, por que foi usado esse tipo de comunicação, escrita e hoje verbal, né, que você está ouvindo a palavra, nós temos que entender o contexto do antigo Oriente Médio, aonde Jó morava. Então, isso foi escrito para que um povo daquela época pudesse entender por que é que Deus instruiu a pessoa a escrever este livro de Jó desta maneira. E vieram, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então eu vou explicar para vocês um costume que tinha lá no antigo Oriente Médio.
No Oriente Médio, naquela época, presta bem atenção, não existia a profissão de advogado. Por que eu estou falando isso? Porque você vai entender em relação ao costume daquela época. No Oriente Médio não existia a palavra advogado. Não existia essa profissão. Então, todas as vezes que alguém precisava ir até o rei, ele não iria sozinho. Lá no Oriente Médio, para se conversar com alguém, não precisava de advogado. Para se resolver uma demanda, para se resolver um problema, eles iriam até o rei. E o rei, ele era como que um rei maior. E ao lado, os vizinhos, ou dentro daquele reino, existia os vassalos. Quem eram os vassalos? Os vassalos eram pessoas que precisavam de um benefício do rei. Mas que eles eram súdito daquele soberano. Mas que aquele soberano, sim, era o rei maior deles. Os vassalos, então, quando eles tinham algum problema, eles elegiam um porta-voz no meio deles, e esse porta-voz iria até o rei maior e expunha os seus problemas. Estão entendendo? Então é mais ou menos assim, ó. Deus é rei, Ele é soberano, mas dentro do próprio reinado de Deus, existem outros deuses, existem outros reis, onde Satanás era um, mas ele precisava também, e ele é até hoje, súdito do soberano. Então ele é um vassalo. E todas as vezes que ele tinha um questionamento, todas as vezes que ele precisava de alguma coisa, por um motivo ir arguir com o Senhor, ele ia como vassalo. Então quando alguém precisava falar com o rei, pedia-se uma audiência, e esse rei marcava essa audiência. Só que como naquela época não existia a profissão de advogado, era costume lá no Oriente Médio, no antigo Oriente Médio, do juiz ser o próprio advogado de defesa, e o juiz ser também, aliás, o rei também ser o juiz. Então o rei tinha duas funções além de ser rei. Ele era advogado de defesa, e ele também fazia o papel de juiz, ok? Então, por exemplo, se alguém fosse lesado por outra pessoa naquele tempo, aquele que era lesado iria até o rei, pedir uma audiência. Dada a audiência, estaria lá o rei, a pessoa que foi lesada e a pessoa que lesou. Mas se o rei é o advogado de defesa e juiz, quem era o advogado de acusação? Então o próprio rei designava naquele próprio momento que aquele que foi lesado seria o advogado de acusação. Ou seja, ele se levantaria e ele falaria de si próprio. Ele acusaria a pessoa. Se não deu para entender, eu vou te dar um exemplo mais simples. Vou pedir para usar o Washington e o Bruce, não tem problema usar o nome de vocês? Imagina que o Bruce tem uma criação de camelo enorme. O Washington também tem. Mas o Washington vai lá na calada da noite e rouba um camelo. E o Bruce descobre. O negócio baba, né? O Bruce descobre e, tendo as provas concretas, ele marca uma audiência com quem? Com o rei maior. Então, lá, de frente para o rei maior fala assim: quem é o acusador aqui? Quem é que tinha que levantar a mão? O Bruce, porque ele foi lesado. Ele descobriu que foi roubado pelo Washington. Então, Washington lesou o Bruce. Quem é o advogado de acusação aqui? Estou falando isso tipo uma metáfora, né? Porque na época não existia essa profissão de advogado. Então, o
acusador, aquele que foi lesado, aquele que tinha um motivo, se levantava e dizia: ele me roubou um camelo. Mas você tem provas? Sim, tenho provas, porque esse rei é justo. Se você levasse as provas até ele, ele também defenderia, para que a sanção, para que a penalidade fosse justa. Então, o Bruce provaria que o Washington tinha roubado o camelo dele, e então veria a decisão do juiz, que antes, aliás, já tinha feito a defesa ali, né? O juiz então decretava assim: Washington, você tem a permissão de entrar na terra do Bruce e devolver o camelo. Se você matou, se você vendeu, você vai pegar o seu melhor camelo e vai levar e vai devolver para o Bruce. Mas lembre-se, do jeito que você entrar e devolver, saia. Quer dizer, o Washington, ele não podia levar o camelo e na volta pegar uma vaca, pegar um porco. Ele não poderia. Por quê? Porque isso poderia ser excessivo. E aquele rei justo, ele não permitia que ninguém tivesse sanções excessivas e nem depois tivesse atitudes desta maneira, porque ele viria para cima. Então Washington ia lá e devolvia o camelo e ficava tudo por isso mesmo. Amém? Tudo resolvido. Agora, capítulo 1, versículo 6 de Jó. Presta atenção. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O que significa Satanás? Se você ler no hebraico, não é Satanás, é Satã. No hebraico, Satã tem o significado de o acusador, o que se opõe, o adversário. Então, entendendo os costumes daquela época e lendo este versículo, quem era o advogado de acusação nesta passagem? Satã. Ele estava lá como advogado de acusação. Mas quem ele queria acusar? Todos pensam que é Jó? Não. Ele queria acusar a Deus. Jó era o motivo da acusação. Jó era a demanda de Satã. Por que mesmo? Porque ele era íntegro. Então, se ele é o advogado de acusação, quem é o juiz? Quem é o advogado de defesa? É Deus. E neste caso era o próprio juiz, o próprio advogado de defesa que estava sendo acusado. Por quê? Porque Deus fala assim para Satanás, antes, né, Deus fala com Satanás e diz assim: de onde você está vindo? E o que ele responde? Eu estou vindo de rodear, de passear pela terra. Por que ele disse isso? Porque também era costume no Antigo Oriente Médio, dos reis passearem, ficarem observando os seus súditos, para ver se estava tudo bem com eles. Então Deus não questiona Satanás. Deus fala: da onde você vem? De onde você está vindo? O que você veio fazer aqui? Eu estou vindo de rodear a terra. Estou vindo de passear por ela. E ninguém tem falado nada sobre o meu domínio. Ninguém tem questionado o meu governo. Eu mando na terra. Por isso é que estou aqui. Como é que você diz que Jó é íntegro se ele é meu? Deus falou: ele não é seu. Lógico que ele é. Tudo me foi dado. A terra é minha. Deus falou: Jó não é seu. Jó é meu servo. Ele disse o que para Deus? É claro que é seu. O Senhor vive protegendo ele.
O Senhor vive abençoando as obras das mãos dele, deu filhos, deu filhas, deu esposa, deu casa, deu carro, deu tudo para ele. Tira dele para você ver se ele não blasfema contra ti. E Deus fez o quê? Tá bom, pode ir e tocar nele. Toca nas coisas dele, mas você não pode tocar na vida dele. E o que Satanás fez? Satanás então desce, e ali inicia-se as situações, os conflitos, os problemas e as calamidades de Jó. Agora, por que Deus permitiu isso? Por que é que Deus permitiu que Jó fosse provado da maneira como nós entendemos que ele foi? Porque está escrito. Entenda, Deus não manipula, Deus não fica trocando resultados. Deus falou para Satanás, penso eu, né? Se você está dizendo que se tocar nas coisas dele, ele vai blasfemar contra mim, porque eu quero muito bem os meus servos, porque eu o protejo, porque eu cerco ele, então vai lá e toca. E você vai ver se ele vai blasfemar contra mim. Sabe por quê? Porque eu vou provar para você que eu não preciso manipular pessoas para elas me amarem. Eu não preciso negociar com o ser humano para que eles me amem. Eles me amam em espírito, e eles me adoram em espírito e em verdade. Eu não preciso manipular pessoas para ter o amor delas. Desce, toca nele, e você vai ver que ele mesmo assim não vai blasfemar contra mim. Satanás então desce e começa a atuar contra Jó e sua família. E começa a acontecer as calamidades, e tudo foi acontecendo como nós sabemos. E de repente, quando Jó já tinha perdido seus filhos, já tinha perdido suas filhas, parte do gado tinha sido morto, outra parte da criação tinha sido roubada, seus servos quase todos mortos a fio de espada, um ou outro que se salvou para vir contar para Jó o que tinha acontecido, notícias ruins em cima das outras. Uma doença veio sobre Jó. Jó, diante de tudo aquilo, daqui a pouco ele está olhando lá para o horizonte. Quem ele vê que está vindo? Vocês lembram? 3 amigos dele. Os 3 amigos ficaram sabendo das calamidades na vida de Jó, e foram até as terras de Jó, foram lá. E quando chegaram lá, a Bíblia diz que 7 dias e 7 noites, eles ficaram sentados no chão, do lado de Jó. Não abriram a boca, não falaram nada, e ficaram apenas ali, conversando com Jó. Aí eu te pergunto, o que adiantou isso? Que consolo que esses amigos trouxeram para Jó? Não, eu te pergunto agora, o que adianta uma pessoa saber que você está passando por necessidade, saber que você está passando por um problema, e ela sendo seu amigo, sendo sua amiga, não faz nada para te ajudar? Eles poderiam ter chegado lá e dito assim para Jó: olha, seus filhos e filhas morreram, a gente não vai poder fazer nada, mas a gente trouxe esse bálsamo aqui para você pôr sobre as suas feridas. Eles fizeram isso? Eles não fizeram isso. Olha, eu sei que você está passando por uma crise financeira terrível. Vamos fazer uma ação entre amigos? Vamos fazer uma vaquinha entre nós? Vamos ajudar o Jó. Mas não, eles não falaram e não fizeram nada. Que consolo é esse? Que consolo é esse? Aí o que aconteceu quando os 3 amigos passaram os 7 dias quietos do lado de Jó?
que aconteceu? Jó então se levanta. E eu quero que você leia essa parte, por favor. Está em Jó, capítulo 38, versículo 1. Quando os 3 amigos vão visitar Jó, então pela primeira vez Jó se levanta e questiona Deus. Jó se levanta e começa a perguntar para Deus o porquê que tudo aquilo tinha lhe sobrevindo. O porquê que aquelas calamidades, aquelas notícias ruins, porquê que os seus filhos morreram. Pode ser que você esteja dentro da sua casa hoje dizendo: Deus, por que é que o Senhor matou minha mãe? Deus, por que é que o Senhor tirou meu filho, Deus? Deus, por que o Senhor colocou essa doença no meu pai? Deus, responde para mim o que é que está acontecendo comigo. E eu vou dizer uma coisa para você: a diferença aqui de questionamento é uma só, é o temor no coração e a sinceridade. Jó estava com sinceridade na presença de Deus, e ele dizia a Deus: Senhor, por que isso tudo está acontecendo comigo? Eu preciso de uma resposta que venha do Senhor. Eu não quero resposta que venha desses amigos, porque eu sei que eles não estão me ajudando, porque pessoas quando não ajudam outras pessoas, é porque, igreja, quando um irmão da igreja está passando por luta e o outro não se levanta para ajudar, o que é que passa no coração de um irmão para não ajudar o outro? Culpa, né? Ele é culpado. Ele está passando por isso, por aquilo, ela está perdendo isso, está acontecendo isso, precisou fechar, né? Precisou fechar, perdeu o emprego, é porque está em pecado. E eu não quero problema com Deus, porque eu sou santo, então eu não vou me envolver, eu não vou nem me ajudar, não vou nem ajudar aquela pessoa, que vai que eu me encontre aí lutando contra Deus, né? Se aqueles 3 não fizeram nada para Jó, não levaram pelo menos um bálsamo, porque sabiam que Jó estava naquela situação, seu corpo coberto de doença, é porque eles achavam que Jó estava em pecado, que Jó era culpado, e que a ira de Deus estava vindo sobre Jó. Então, Jó se levanta e questiona a Deus. E eu te pergunto, nós podemos questionar a Deus? O que significa a palavra questionar? É perguntar, é falar, é tirar as suas dúvidas. Eu não sei você, mas eu aprendi que a gente não se deve perguntar para Deus. Inclusive eu já ensinei errado. Jamais pergunte o porquê, e sim para quê. Mas ao ler esse texto hoje, Deus me visitou. E eu não tenho mais dúvidas que nós podemos sim, com sinceridade no coração, não com motivação errada, não com motivação de cinismo, ou querer encurralar a Deus na parede, dizer que você é culpado, você tem que resolver a minha vida. Não. Nós podemos questionar a Deus quando nós temos fé nele e sabemos que uma hora ou outra as coisas vão mudar. Vai mudar. Mas Senhor, por que comigo em especial algumas coisas diferentes têm acontecido? Senhor, diante de uma expiação, diante de um acerto, eu acreditei naquela palavra, por que ainda me sobrevém algumas coisas que não fecha, a conta não fecha, Pai. Eu não tenho mais o que falar com o Senhor. Eu preciso que o Senhor me responda. O Senhor pode me responder? Deus então vem. No capítulo 38, versículo 1. Olha aí. Depois disto, depois do quê? Dos 3 terem visitado Jó. Jó tem entendido que ele era culpado perante eles, etc. O Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Você imagina o pavor de Jó quando ele viu Deus no redemoinho?
Por quê? Porque foi um redemoinho, foi um vento que veio do lado do deserto, que matou todos os seus filhos num dia só. 7 homens, 3 mulheres, estavam todos dentro de uma casa. Foram contar para Jó: olha, levantou um vento, a gente não sabe de onde, e aquele vento fez tudo cair em cima dos seus filhos, não sobrou nenhum. Então quando Jó viu aquele redemoinho vindo, que ele pensou: eu estou frito, eu estou morto. Senhor, me perdoa por ter te questionado. Senhor, misericórdia, ele vai me matar porque eu só fiz uma pergunta para ele. E Deus veio num redemoinho. Imagina se Deus viesse, aparecesse para Jó do que ele apareceu para Moisés, ele tinha infartado. Trovões, aquele vozeirão, raios, a sarça queimando, mas não queimava. Imagina se isso acontecesse com ele. Não, Deus veio manso, veio num redemoinho. E eu comecei a estudar o que é redemoinho. Eu me lembro que uma vez a gente estava indo para Campinas, e tinha na época um lugar lá que era um descampado grande que eles iam plantar, e bateu um vento, e aquele redemoinho baixinho começou a rodar, e a gente foi vendo, e aquele redemoinho rodando no meio daquele terreno, daquelas terras. Então imagina um redemoinho, uma coisa baixa, chegando perto de Jó, manso. E o que foi que Deus falou para Jó? Aqui você não faz pergunta, aqui sou eu que vou fazer as perguntas para você. Em vez de Deus responder as perguntas de Jó no capítulo 38, Deus diz para fazer pergunta para Jó. Só que eu entendo que Deus deve ter pego Jó, colocado naquele redemoinho e levado ele, porque Deus falou: onde é que você estava quando eu estava formando o universo? Aonde você estava quando as 2 estrelas da alva cantavam alegremente e todos os meus filhos regozijavam perante mim? Me responde. Você sabe responder isso? Não, me responde. Gente, se vocês lerem o capítulo 38, vocês vão observar. Capítulo 38 inteirinho, só perguntas e mais perguntas. E Jó fica mudo, fica calado, porque como é que vai discutir com quem entende mais que ele? Como é que Jó vai discutir com alguém que criou tudo e tem explicação para tudo? Jó já estava quieto, não precisava falar mais nada. O Senhor é soberano, o Senhor sabe o que está acontecendo na minha vida, e o meu papel é ter fé, é crer. Só que depois que Deus, eu entendo isso, depois que Deus deu essa aula, ensinou Jó, falou tudo para Jó, depois que ele calou Jó com as suas perguntas, discutindo com ele: aonde você estava quando eu estava criando tais coisas? Então vem Deus, não precisa abrir, mas está em Jó, eu não pedi para... Em Jó, capítulo 40, versículos 6 e 7, não precisa abrir, mas se quiser anotar aí. Deus novamente vem no redemoinho, e Deus então pede para ele cingir os lombos, e Jó obedece. O que é cingir os lombos? Deus tinha feito a mesma coisa no capítulo 38, um pouquinho para frente. Cinge os teus lombos que eu quero falar com você. Cingir os lombos fica de pé, que eu quero falar com você. Então ali no capítulo 40, versículo 2, o capítulo 40, do 6 ao 7, um pouquinho antes, Deus fala novamente para Jó: cinge-te os teus lombos. Deus então ia chocar a Jó. E eu tenho certeza que Ele vai te chocar aí na sua casa, com o que você vai aprender agora. Deus fala para Jó: fica de pé, porque ali atrás eu fiz as perguntas.
Ali atrás eu pedi para você responder as minhas perguntas, mas agora sou eu que respondo as suas perguntas. Agora eu vou te responder o porquê é que te sobreveio todas essas coisas. Até agora eu expliquei para você que está aí assistindo, vocês que estão aqui. Até agora Deus falou apenas da soberania dEle, da onisciência, da onipotência dEle. Agora eu vou explicar para você por que é que está vindo, por que é que sobreveio todas essas coisas sobre você. De repente, quem lê na sua casa depois, Jó tem uma visão, não sei se foi uma visão ou se Deus o levou até lá, mas Deus mostrou para ele 2 monstros. Vocês lembram quais são? A palavra de Deus diz que foi um hipopótamo e um crocodilo. Só que nós sabemos que na hora de traduzir, essa tradução aí acabou um pouquinho, porque essa tradução foi feita muitos anos atrás. Mas o que no hebraico significa hipopótamo? A palavra hipopótamo no hebraico significa behemoth. Behemoth é um monstro da terra. E qual a palavra no hebraico para crocodilo? Leviatã. Leviatã é aquele dragão, a antiga serpente. Vocês lembram lá no Éden? Deus falou para Eva assim: quem foi que te disse isso? Tantas vozes para ouvir, ela foi ouvir justo da serpente, né? Quem foi que te disse isso? Foi a cobra. A serpente que estava do lado. Falei, o negócio pegou agora, né? Ela me dedou. O que a serpente tinha falado para Eva? Uai, o que foi mesmo que Deus disse para você? Que se você comer deste fruto, você ia fazer o que mesmo? O que ia acontecer? A Eva contou lá, e de repente ele deve ter botado a mão na cintura, né? E disse: você acreditou nisso, boba? Você acha que a palavra de Deus, que essas coisas que está na Bíblia não é mito? Você acha que isso vai acontecer? Sabe por que Deus não quer que você descubra? Porque se você descobrir, você vai ver que você tem um poder latente dentro de você. E você vai descobrir que você também é Deus. Só que a gente sabe o que aconteceu a hora que Deus quis saber por que Adão e Eva estavam daquele jeito. Porque lá atrás, Satanás tinha dito para Deus: você está dizendo que Jó é teu? Não, Adão e Eva me deu esse planeta. Adão e Eva pecaram. Eu sou Deus no planeta Terra. Mas não adianta, ele é vassalo. É vassalo. Nós temos um rei soberano. E todos se submetem a Deus, até Satanás. Então, na hora que Deus vira para a serpente, ele pergunta: por que você fez isso? Porque você fez isso, maldito é você entre todos os animais selváticos. A partir de agora você rastejará e comerá pó. Mas se ele estava falando com a serpente já não rasteja? Já não come pó? Não. Ela não comia pó, ela passou a comer depois da maldição. Então ela fazia o quê? Uma serpente que não rasteja e não come pó, ela faz o quê? Ai, ela é dragão, né? Ela anda e gospe fogo, igualzinho o Leviatã. Aí você vai lá em Apocalipse capítulo 12, versos 8 ou 9, diz que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Inverte. Mas se era dragão e virou serpente, por que lá em Apocalipse agora é dragão primeiro e depois serpente? Porque está falando daquela antiga serpente. O livro de Jó, para todos que estudam, sabe que ele não veio antes do livro de Salmos. O livro de Jó veio antes de Gênesis. A serpente é aquela antiga. O diabo, Satanás, não importa o nome dele. Aquele que muitas vezes tem se disfarçado de anjo de luz,
para poder te trair, para poder te enganar, porque ele é o pai da mentira. Então Deus mostra esses dois animais para Jó, o crocodilo e o hipopótamo, o behemote e Leviatã, e diz, a gente tem por entendimento quando estudamos, que todas as vezes que quer se falar sobre o mal, fala sobre esses dois monstros, que representa a água e a terra. Aí você vai lá no livro de Apocalipse, eu não sei se eu anotei aqui o versículo, mas eu anotei. Vem essa mesma mensagem dizendo, Deus lutando contra eles, e dizendo que, deixa eu ver onde que está aqui, um minutinho. Eu não coloquei mesmo o versículo, mas lá em Apocalipse também cita esses dois monstros, representando forças malignas, e dizendo que uma besta se emerge da terra, e outra besta se emerge da água. Então, quando Deus começa a falar de Behemote e de Leviatã para Jó, Deus começa a falar para ele, quem é que consegue passar uma corda e amarrar a língua, a boca desse crocodilo? Quem é que consegue perfurar com um gancho as bochechas desse crocodilo? Quem é que consegue passar um pedaço de fita, um pedaço de alguma coisa nas narinas, lá fala junco, nas narinas do crocodilo? Então eu imagino Jó vendo Deus lutar com aqueles bichos, e tentando amarrar, e aqueles bichos mordendo, aqueles bichos machucando Deus. Aí Jó começou a ver que aquela briga estava intensa, que aquela briga estava machucando a Deus. E Jó ficou chocado com aquilo. Como é que o ser do mal consegue tocar em Deus? Como é que um ser do mal, que foi criado, que é criatura, consegue machucar Deus? Jó se chocou. E você que está assistindo pode se chocar agora, porque Deus mostrou algo que aconteceria muito tempo depois. Deus não poderia lutar com Leviatã, Deus não poderia lutar com Behemote, porque seria injusto, porque Ele é Deus. Então, se Deus não lutou na condição de Deus, você entendeu? Deus lutou em qual condição? A de homem. E quem é esse homem que lutou com as forças das trevas, com as forças malignas? Jó via a luta e ele queria respostas, ele não queria explicação, ele queria resposta. Por que é que eu estou passando por isso? Jó, você não entende que eu estou lutando com as forças das trevas que querem te matar, Jó? Jó, você não entende que mesmo eu dizendo para ele não te tocar, ele acha que você é dele, e ele quer provar para mim que eu estou errado, porque a contenda do diabo não é com você, é comigo. Então veio Deus na forma de um homem, chamado Jesus Cristo, e ele amarrou a boca desse demônio, e ele se machucou, ele foi ferido. Aí você pode perguntar, mas como é que as forças do mal podem ferir a Jesus? Feriram. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que não havia beleza nele. Isaías capítulo 53 relata tudo o que aconteceu. Não havia beleza. Ele estava totalmente desfigurado, machucado de tanto que tinha apanhado. Assim como você tem apanhado na face dessa terra. Assim como você recebe cicatrizes, machucado, porque tem machucado que não é por fora, né? Tem machucado que é lá por dentro, então não tem nem como as pessoas verem a cicatriz. Mas por fora,
Você já perdeu algum órgão? Você já perdeu a saúde? Você já teve que fazer alguma cirurgia e você carrega alguma cicatriz? Você está aqui hoje ouvindo essa palavra, ou você que está aí de longe, eu não sei onde a palavra está alcançando, já sofreu por algum problema? E as respostas não vieram? Porque você tinha medo de perguntar para Deus, porque te ensinaram que cristão que é cristão não sofre, porque se sofre está em pecado? Você sabia que quando você admite a sua dor, isso é terapêutico? Porque quando você admite, você reconhece que você precisa de ajuda. Reconhecer a dor, precisar do outro, precisar de Deus, falar com Deus, questionar a Deus com sinceridade, te traz respostas. Às vezes eu sou encurralada com pessoas me fazendo perguntas que eu não sei responder. Tem algumas que a gente deduz, olhando pela palavra, mas tem outras que a gente não tem resposta. Então, as respostas que você precisa, não estão com homens, estão com Deus. Jó entendeu isso, ele não queria ouvir dos amigos dele apenas o quê? Justificativas, não queria ouvir ofensas, não queria o dedinho no nariz dele. Às vezes você até saiu da igreja porque alguém não soube te entender, mas você também não conseguiu entender que aquela pessoa não sabia, você encurralou a pessoa, e a pessoa não tinha o que falar. O que ela achou na hora, ela falou, e ela errou. Porque esses tipos de problema, quem tem a resposta é Deus. Não adianta fazer perguntas onde você vai ter respostas que são dúvidas, que são duvidáveis. Não adianta. Você precisa de respostas concretas, e essas só em Jesus Cristo você vai achar. Só em Jesus. Então Jó conseguiu entender que tudo aquilo que estava lhe acontecendo tinha um motivo. Eram as forças das trevas querendo matá-lo. Satanás não podia colocar a mão nele, mas Satanás podia manipulá-lo a ele tirar sua própria vida. Então Deus lutou contra Leviatã e Behemote. Amém? Glória a Deus. Aí você me pergunta, pastor, eu não consegui entender ainda por que Jesus saiu machucado. Sim, as marcas que Jesus levou deste mundo, nem no céu essas marcas vão sair. Mas as marcas que eu tenho, as marcas que você tem pelos seus sofrimentos, quando nós chegarmos lá no céu, nós teremos um corpo igual do Senhor, glorificado. As nossas cicatrizes vão sumir lá no céu, mas as cicatrizes de Jesus jamais sumirão. E prova disso é que quando ele ressuscitou, teve um que não acreditou, lembra? Tomé chegou, estava lá na reunião, faltou na primeira, né? Jesus falou para ele, então Tomé, você diz que só acredita se colocar a mão nas minhas cicatrizes? Levanta, vem cá, toca. Jesus tem as cicatrizes depois que ele ressuscitou. Jesus tem as marcas do que ele fez por mim e por você. Você entende isso? Você consegue dentro do teu coração dar glória a Deus e dizer, meu Deus, que amor é esse? Eu não entendo. Por que tanto amor assim, Pai? As marcas deste amor. Você entendeu que paixão e devoção te levam ao santo lugar? Quem tem paixão e devoção pode fazer perguntas para Deus, porque a motivação do seu coração jamais é dizer, eu estou com saudade lá das comidas do Egito. Eu me converti, mas agora eu sinto só isso, essa solidão, ninguém me quer. E outra coisa, se eu tiver convertido, eu não posso ficar com ninguém. Não, não pode. Não pode, não deve. Está escrito. Então, às vezes, você não tem resposta para os seus questionamentos, porque você não fez a pergunta para a pessoa certa. E você pode, sim, chegar no Senhor
e fazer as perguntas para que você obtenha as suas respostas. Amém? Quero convidar o louvor, por favor, a estar subindo aqui. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Então, quando Deus responde para Jó, você entendeu por que tudo isso está te acontecendo? Você consegue discernir agora que existem as forças das trevas, mas eu luto ao seu favor? Aquele dia que você sente que não vai conseguir sair da sua casa, aquele dia que você olha para você e fala: por que eu nasci? Eu não sei se você já pediu a morte. Eu já. Aquele dia que você fala: meu Deus, não é possível, eu fiz tanto pelaquela pessoa, tanto, Pai. E o que eu ganhei em troca? Tenha certeza, Leviatã e Belmonte estão lá trabalhando. Forças da terra com forças da água. Mas então veio uma força do céu, que uniu os céus e a terra. Jó, aonde você estava na hora que eu mandei o dilúvio? A hora que eu abri as comportas e a água começou a subir, quem é que pôs o freio no mar e não deixou o mar consumir tudo? Você sabe que fui eu. Então você acha que eu não sou suficiente para colocar um basta no teu sofrimento? Jó, onde você estava quando as duas estrelas da alva cantavam? Duas estrelas com o mesmo nome, só que em outro versículo diz que uma era filha da outra. E nós sabemos que a estrela alva é Jesus. E Lúcifer tinha esse mesmo nome, mas ele não quis. E não é porque ele não quis que você vai desistir. Sabe por quê? Porque você tem Jesus, que lutou como um homem, carrega no seu corpo as cicatrizes para provar: Jó é meu, você é meu. Aleluia. Meu Deus, que confiança é essa? Que fé maravilhosa é essa, Pai? Louva a Deus o seu coração na sua casa. Por quê? Por causa desse versículo que nós vamos abrir agora. Jó, diante de Deus, Deus falando para ele: você entendeu por que você está passando tudo isso agora? Sim, meu Deus, agora eu tenho as respostas. Aí veio o versículo mais lindo do livro de Jó. Abram lá, por favor. Jó 42, versículos 5 e 6. Aleluia. Glória a Deus. Abriu? Eu espero você abrir. Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Aleluia. Da labassuri canta lamanaias. Talvez desde criança você tenha tido um ensinamento que Deus é isso, aquilo, que Deus é aquilo outro. Talvez você foi criado na palavra, mas você só foi treinado. Você não tem experiência com o Criador.
com o Eterno, que pegou Leviatã, você tem noção? Amarrou a boca dele, travou ele, só para que ele não matasse Jó, só para que ele não te matasse. Então hoje você não precisa mais de ensinamentos, você não precisa mais de treinamentos. Deus está falando com pessoas específicas. Você precisa de experiência, é de ter fé, é de sair da sua casa e deixar público que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador. É deixar Jesus ser o Senhor dos seus pensamentos. Você está achando que Leviatã vai aparecer e vai te afogar na água? Não, ele não faz só isso. Ele entra sorrateiro e ele vai lá nos seus pensamentos e constrói muros, sofismas, fortalezas, e te fazem você ir contra a palavra de Deus. Então fica a sua verdade contra a verdade. Cuidado com os amigos, cuidado, olha para a palavra, olha para a palavra. Tem pessoas que nos levantam, mas tem outras que acham que nós somos culpadas. Você sabia disso? Desiste deste Deus, você vai ficar solteirona, você não vai casar, meu irmão. Desiste deste Deus, sabe por quê? Porque nem filho você vai ter, porque olha o coronavírus aí, olha o fim do mundo aí, amarrado. Em nome de Jesus. Mas Jó tinha sinceridade no seu coração. Se você tem, faça perguntas para Deus, Ele vai te responder. Aleluia. Você entende agora o porquê que Satanás é o advogado de acusação? Porque Jesus é o nosso advogado, Deus é o nosso juiz. Você entendeu por que ele te acusa dia e de noite diante de Deus? Porque ele está procurando um motivo. E se ele tiver esse motivo, Deus tem que permitir ele te tocar. E eu espero que você não caia, que você passe o que você está passando, que você esqueça do que você já passou, e que você caminhe para frente. Porque a nossa recompensa, aleluia, aquilo que nós temos que olhar está em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Levanta, se coloca de pé, que Deus está falando com você. Cinja os teus lombos, se dispõe, te coloca de pé. Deus vai te livrar. Deus vai tirar essa angústia, esses pensamentos que não provêm dele. E a única coisa que você tem é a fé. Você não tem mais nada. A fé. Você crê nisso? Então feche os seus olhos na sua casa. Não é eu que tenho que orar. Eu te instruí. Fala com Deus agora. Senhor, por que me sobreveio essas coisas? E a palavra de Deus vai trazer consolo para você, porque lá diz que em tudo temos que dar graças. Em tudo. Eu conheço um casal nesta igreja, por causa de uma calamidade, que nos dias parecia que ia perder tudo, porque perdeu. Que parecia que tudo estava acabado. E Deus veio e transformou a história deste casal.
por causa de uma calamidade. Tem vírus? Tem. Temos que ser prudentes? Sim. Mas é já que passa. Pastora, mas eu não consigo entender ainda se eu posso questionar a Deus. Você sabe quem questionou a Deus? Foram vários homens. Não é pecado ter dúvida. Não é pecado se sentir fraco ou fraca. Não é pecado. Esses dias são os dias que as forças espirituais malignas estão em cima de você, querendo te pegar. Não é pecado você se sentir com dúvidas, questionamentos, desde que no seu coração haja sinceridade para perguntar para Deus. Você sabe quem questionou Deus? Jesus. Quando ele estava na cruz do Calvário, ele disse o que para o Senhor? Senhor, por que que o Senhor me desamparou? Por que que o Senhor me rejeitou? Por que que me desamparaste? Se Jesus pôde, nós também podemos. Deus vai responder as suas dúvidas. Eu trouxe um monte de explicações, né? Mas os seus problemas não querem explicações. Eles querem soluções. E essa, só no Senhor. Quero convidar você a louvar a Deus com este louvor. Aleluia. Se tornam em um. Diga bem forte: Filho e Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão. Bem forte: o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu, Ele é grande. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. E Ele tem um nome que está sobre o nome. Oh! Sobre todo nome é o seu. Tu és digno. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Ele é grande. Amém? Você recebe essa palavra? Eu recebo, Pai. E entenda, os dias de maiores aflições são os dias de maior peso espiritual sobre a sua vida. Sabe o que aconteceu? Deus falou para Jó: seus amigos vão me oferecer 7 sacrifícios para que eu os perdoe. Porque eu também falei com eles. Eu disse para eles:
Vocês erraram. Vocês ensinaram para o meu servo Jó, homem íntegro, que ele tinha que se arrepender por coisas que ele não fez. Sabe por que vocês ensinaram errado? Porque vocês não me conhecem. Se vocês me conhecessem a verdade, vocês não teriam a sua verdade. É a sua verdade contra a verdade. Jó, ore por eles, porque a sua intercessão eu vou aceitar. Eles farão sacrifício, mas a sua intercessão eu aceitarei. O que Jó podia ter pensado? Vou orar é nada. Vou orar é nada. Mas ele era íntegro. Oh meu Deus, me dá essa integridade, Pai. Jó perdoou e orou. E quando Jó orou, a palavra de Deus diz que Deus tirou a sua ira de cima daqueles três. E por causa disso, o que aconteceu? Deus restituiu o dobro daquilo que Jó tinha. Aliás, do que ele tinha perdido. Jó foi restituído 2 vezes mais de tudo que ele tinha. E olha que ele tinha muito. Quer ser restituído? Seja íntegro. Integridade. Satanás estava lutando contra o caráter de Deus, contra o caráter do Criador. Ele te louva, ele te adora, porque você faz isso, isso e aquilo mais para ele. Tira dele para ver. E Deus precisava ter feito isso, né? Os meus adoradores, os verdadeiros adoradores, são aqueles que me adoram em espírito e em verdade. O que é isso, pastora? Espírito é discernimento, é intuição, alma é sentimento. Se você for prestar atenção no dia que você está bem ou não, você não vem para a igreja. Então adorar a Deus quando você está bem, Deus não vai aceitar. Aliás, Ele recebe, claro, mas de um que o adora estando no vale da sombra da morte, estando com problemas, com situações difíceis, vindo para a igreja, sentando aqui, às vezes ouvindo palavras que são fracas, porque nós somos humanos, muitas vezes não sabemos nem o que falar. Mas quando você vem para a casa de Deus, o adore em espírito e em verdade, ali acima de tudo, todos os seus problemas, Deus então vem e diz para ele: nela você não toca, Satanás. Não será preciso repetir o que aconteceu com Jó. Entenda isso. Estou passando por um sofrimento igual a Jó. Não fala isso. Tudo o que aconteceu com Jó não será necessário ser repetido, porque o cordeiro foi morto, e de uma vez por todas foi pago o nosso pecado. O arrependimento te liga ao perdão de Deus, e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Então não tem Leviatã, não tem Belmonte, não tem espírito nenhum maligno das trevas que possa se levantar contra vocês. Mas aceite agora a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. É por isso que eu não vou em centro espírita mais, que eu ia. É por isso que eu não vou em missa mais, porque eu ia adorar aqueles deuses. Hoje eu tenho apenas um, Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o único mediador entre homens e Deus, o único nome que está acima de todo nome, tanto faz na terra quanto nos céus. Ele é o Rei maior, o resto são vassalos.
Eu sirvo ao Rei. Amém? Deus abençoe vocês. Nós estamos encerrados. Que Deus continue visitando sua casa. Continue te visitando. E fica de pé, porque Deus não parou de falar com você. Ele vai continuar te visitando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Um abraço a todos.